Vou trazer aqui um exemplo, então, e passo para a Geisiane comentar para a gente o chororô novo de Alcolumbre e essa nova determinação dele como presidente do Senado, representando o povo brasileiro. Anunciou que a advocacia do Senado vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para defender as prerrogativas do senador Jacques Wagner. Veja só, segundo Alcolumbre, medidas determinadas pela Justiça, como o bloqueio de contas e de verbas relacionadas ao exercício do mandato, estariam comprometendo a atuação do parlamentar, do petista, do senador Jacques Wagner. O presidente da Casa, Alcolumbre, afirmou que o Senado vai ingressar como parte na ação para pedir o restabelecimento das condições de exercícios do mandato e reforçou que a defesa institucional, em nome das prerrogativas de todos os parlamentares. Alcolumbre também voltou a defender a presunção de inocência e diz que Jacques Wagner terá o apoio da instituição enquanto responde às investigações. Geisiane pode lembrar para a gente por que Jacques Wagner deixou a cadeira do Senado, a representação, inclusive, da liderança do PT na casa? Pois é, né? É importante dizer que esse caso do Jacques Wagner tem ligação direta com o caso do Banco Master, com o PT baiano, né? O PT baiano ali inteiro envolvido, aí a cúpula baiana do PT envolvido nesse escândalo do Banco Master, tem aquela questão do apartamento de mais de 2 milhões de reais, enfim, o Jacques Wagner aí estaria também recebendo dinheiro para passar alguns projetos dentro do Senado, tem a questão da emenda Master, o nome dele também aparece ali, né? Então é importante dizer que ele renunciou a esse cargo de liderança dentro do Senado em decorrência do nome dele estar envolvido em um escândalo de corrupção, o escândalo do Banco Master, talvez um dos maiores escândalos aí do ponto de vista do financeiro, né, do mercado, dos bancos aqui da América Latina. É somente isso que o Jacques Wagner está envolvido. Agora, no que diz respeito ao Davi Alcolumbre estar incomodado com as críticas que recebe, então ele escolheu a profissão errada. Veja, as críticas relacionadas ao Davi Alcolumbre não são de cunho privado. A vida privada da Davi Alcolumbre, de fato, não está para escrutínio público, aí é a vida privada dele. As críticas que são feitas ao Davi Alcolumbre é em relação à atuação pública dele como senador, como homem que bateu de porta em porta, pediu voto, passou pelo pleito e depois foi eleito ali pela própria casa como presidente do Senado. É evidente que ele tem que receber essa cobrança. A grande questão é, o Davi Alcolumbre está na mesa, está com a sua mesa lotado de projetos que mexem justamente no aspecto financeiro. Então, primeiro que a conta não fecha, porque, enfim, é dinheiro público, a conta não tem fechado. E se ele sinalizar negativamente para esses projetos, ele perde ali apoio eleitoral, né? Então, se ele não votar a favor do aumento de alguma coisa, de alguma categoria, enfim, alguma coisa muito específica, isso vai impactar o apoio eleitoral, o próprio apoio eleitoral e de outras pessoas aí, se ele quiser passar esse capital político para frente. Então, o incômodo dele, o cálculo dele é completamente político, porque tem essa questão financeira, tem essa questão monetária. A gente não precisa nem colocar aqui na conta, né? O Davi Alcolumbre já disse que não vai passar para frente, CPI do Banco Master. Davi Alcolumbre já disse que não vai passar para frente nenhum pedido de impeachment de algum ministro da Suprema Corte. Então, assim, a cobrança que ele recebe em relação à atuação pública é legítima e nós podemos criticar qualquer político, qualquer ministro da Suprema Corte. É interessante a gente também colocar isso no debate. Como essa postura dos ministros da Suprema Corte do tempo todo dizer que as críticas à Suprema Corte são ataques ou desejo de destruição da instituição vem contaminando todo o resto da política brasileira. Davi Alcolumbre agora se comporta exatamente como algum ministro da Suprema Corte, exatamente o mesmo tipo de argumento sendo utilizado por ele. Então, não faz o menor sentido se ele não quer receber críticas a respeito da sua atividade pública. Repito, não é atividade privada, a vida dele privada não está para escrutínio público. Se ele não quer receber críticas a respeito de sua atuação privada como presidente da Casa Maior, é só ele renunciar ao cargo, renuncia Davi Alcolumbre ao Senado, ao seu cargo de presidência, volta lá para o Amapá, fica tudo certo. Pois é, Ludmila Lins Grilo, é claro que a gente quer, que a gente luta diariamente por isso aqui na Revista Oeste, que as leis sejam cumpridas, a Constituição, muito pelo contrário, né, do que o Alcolumbre está dizendo. Agora o Brasil está escandalizado com o caso Master, precisando de respostas, tendo que afastar urgentemente possíveis envolvidos e pisar o
pé no acelerador dessas investigações, e isso me deixa muito curiosa para saber como o Supremo Tribunal Federal vai se posicionar. Aí na tela eu pedi para separarem, a gente vai colocar mais uma vez, inclusive Jacques Wagner ficou muito bravo com isso, foi reclamar com Lula, que expuseram em fotos e vídeos as apreensões feitas na casa dele na fase 9 da Operação Compliance Zero, que investiga o escândalo do Master, a mansão dele em Salvador, mas enfim, durante essa operação da PF, num quarto de hotel dele, de Wagner, em Brasília, a PF apreendeu US$ 49 mil, 33 mil euros e 13 relógios de luxo. Na residência dele em Salvador, recolhimento de 2 celulares e malotes com aproximadamente R$ 330 mil. Aí vem a parte mais grave da acusação, que a operação apura se o senador atuou no Congresso para favorecer o Banco Master, inclusive com repasses de pelo menos R$ 11 milhões que teriam como destino uma familiar. Daqui a pouco, na sequência, a gente vai trazer o destaque de Jacques Wagner tendo reunião pedindo com André Mendonça pouquinho antes da operação da PF ser deflagrada. O que é isso? E ainda indo lá defender o enteado que também está envolvido no escândalo. Então, o Alcolumbre, quando ele pede ajuda, né, do STF em defesa do Jacques Wagner, fica parecendo que é um corporativismo, mas eu acho que a coisa pode ser um pouco mais além do que isso, porque me parece também, eu estou sentindo um cheirinho de autodefesa, de autoproteção, porque a gente não pode esquecer que o próprio Davi Alcolumbre recentemente foi implicado, ele está sendo investigado, está sendo acusado de ter recebido US$ 30 milhões, né, 150 milhões de reais em troca de um suposto favorecimento aos interesses do Daniel Workari do Banco Master. Então, tudo que o Davi Alcolumbre está fazendo, eu vi uma matéria dizendo que ele estaria sendo pressionado pelos colegas senadores a correr atrás das prerrogativas do Senado, para que os senadores possam exercer livremente as suas funções constitucionais. Um discurso muito bonito, porém, talvez não seja exatamente isso. Eu não sei nem se foi necessário ele sofrer essa suposta pressão dos colegas senadores, porque ele mesmo teria um interesse em se proteger os colegas e se proteger, uma vez que ele também está implicado com o Master. Então, não sei se foi necessário os colegas pedirem a ele para ele correr atrás disso, não. E olha que coisa engraçada. O STF já estava sendo visto como uma ameaça em relação a alguns senadores, quando o senador Alessandro Vieira, que era o relator lá daquela CPI do crime organizado, resolveu indiciar o Gilmar, o Moraes, o Toffoli, e a gente sabe o que aconteceu, né? Todo mundo, esses caras foram para cima do Alessandro Vieira, e no final das contas esse indiciamento não prosperou. É claro que o Gilmar mexeu ali os seus pauzinhos para que isso não prosperasse. E o que acontece? O Senado não conseguiu, portanto, aprovar esse relatório indiciando os ministros do STF, então o Senado não teve força para isso, e agora o inverso está acontecendo, é o Senado que está tendo que ir até o STF pedir arrego para proteger os senadores. Então veja como existe uma assimetria total de poder aí. É o Senado que num primeiro momento tentou ser o bichão ali, não conseguiu, e agora, pelo contrário, vai com uma tchutchuquinha ali no STF pedir ajuda, pelo amor de Deus, nos ajude, como diria aquele áudio lá do Lula. É uma coisa muito escancarada, assim. É óbvio que para mim isso aí me parece uma autodefesa preventiva do Alcolumbre, né? Mais do que uma tentativa de defesa institucional, mais do que um motivo nobre, me parece ser um motivo mesmo privado.